o amor de Cristo enchendo os nossos corações nessa noite. Glória a Deus, irmãos. Você pode orar com esse irmão que está do teu lado, agradecer a Deus por este tempo que Ele nos concede nessa noite, para meditarmos na sua palavra. Senhor, damos graças a Ti, pela Tua presença entre nós. Ó Deus, este momento precioso, que estamos juntos, onde Tu, ó Deus, Te manifesta, Senhor, entre nós. Já temos visto a Tua glória, a Tua presença se manifestando neste lugar, Senhor. Queremos dizer que nós Te amamos, damos a Ti nesta noite, Senhor, toda a centralidade. Ó Deus, queremos expressar a Ti nosso amor, a nossa gratidão, Senhor, por tudo que Tu és e tem sido em nós. Agradecemos pelo eterno propósito que Tu estabeleceste, Senhor, em Cristo Jesus, do qual nós somos participantes, Senhor. Tem com toda a graça, Senhor, com toda a bênção, ó Deus, se multiplicado no meio da Tua igreja, em revelação, em sabedoria, ó Deus, em frutos. Queremos nesta noite, Senhor, dizer que Tu és o mais importante entre nós, que Tu possa ficar à vontade entre nós, Senhor, continuar trabalhando em cada vida, trazendo revelação, iluminando os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que sejamos cheios de toda a plenitude do Senhor, e glorificarmos a Ti, Senhor, com as nossas vidas como família. Ó Deus, Tua bênção seja sobre a vida dos meus irmãos nessa noite. Toda palavra, Senhor, falada aqui, Tu possa nos guiar, através do Teu Espírito Santo, o qual habita em cada um de nós. Está escrito que Ele nos guiaria em toda a verdade, Senhor, e essa é a nossa oração. Pedimos que o Senhor nos conduza, como o bom pastor nos guia pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. E assim nós damos a Ti, desde já, Senhor, toda a glória, toda a gratidão, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus, Ele é o centro de todas as coisas. Foi do agrado do Pai, foi do agrado do Pai que toda a plenitude em Cristo Jesus habitasse. Amém, irmãos? Quem é a pessoa mais importante aqui nessa noite? Jesus. Fala para o teu irmão, Jesus é a pessoa mais importante que está entre nós. Quero liberar as crianças, a turminha do verde está liberada, tá? Para a classinha. A turma do verde já foi. Glória a Deus. Uma boa noite para vocês, irmãos. Gostaria de compartilhar um pouquinho sobre o propósito eterno de Deus. Amém? E já de início perguntando para vocês, qual é esse propósito? Qual é o propósito eterno de Deus? Sermos o quê? Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Você pode falar para o teu irmão, o propósito de Deus é que nós sejamos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Que lindo, né, irmãos? Esse propósito, ele está dividido em quatro etapas, que todos nós já sabemos, mas nós queremos rever um pouquinho sobre esse projeto precioso de Deus, no qual eu e você fazemos parte. Aliás, Deus chamou toda a humanidade para esse propósito. Acontece que nem todos ainda decidiram, optaram por fazer parte dele. Mas ele se divide em quatro etapas, irmãos, que, como nessa frase linda que nós declaramos aqui, que é uma verdade, né? Dizendo que o propósito de Deus é sermos uma família, e família, quando nós falamos de família, nós falamos de unidade. Deus projetou que a sua família vivesse em unidade. Sempre que nós lembramos de família, lembramos
de unidade. Pessoas unidas no mesmo propósito, no mesmo alvo, no mesmo amor, vivendo em perfeita unidade, assim como Pai, Filho e Espírito Santo. O segundo ponto, quando ele fala de muitos filhos, significa que Deus quer quantidade. Ele fala que Ele quer unidade, mas também Ele quer quantidade. Então, não filhos que vivam de qualquer maneira, mas Ele quer filhos que vivam em unidade. E sempre a unidade, ela vai gerar quantidade nas nossas vidas. Isso fala de frutificação, fala de multiplicação de vidas. Terceiro ponto, quando diz semelhantes a Jesus, isso fala de qualidade. Está se referindo ao caráter e ao carisma de Jesus. O caráter, a conduta de Cristo, né? Toda a mesma qualidade do caráter de Cristo, manso, humilde, amoroso, proclamador, submisso. Tudo isso também deve fazer parte da nossa vida, nós que caminhamos com base neste propósito de Deus, fazemos parte dele. Deus quer que nós sejamos nada mais, nada menos do que iguais a Jesus. Quantos acham possível ser igual a Jesus aqui, irmãos? Bom, 50%. Quantos acham possível ser igual a Jesus aqui? Nós falamos com pessoas que têm fé. Glória a Deus. É possível, irmãos. E se nós vivemos em unidade, uma vida de quantidade, de pessoas que vivem em unidade com qualidade, com o caráter de Cristo, nós vamos glorificar ao Pai. Aí atingimos a finalidade do propósito eterno de Deus, que é a quarta etapa. Eu gostaria de ver alguns textos, tem uma base bíblica para isso que nós estamos falando. Essa frase não é apenas um chavão ou algo que nós decoramos e fizemos uma música e cantamos, não, irmãos. Isso é uma verdade com base na palavra de Deus. Amém? Abra aí, Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Fala deste sonho de Deus, o projeto de Deus, que estava no coração dele, antes de criar o homem, antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 fala que é antes da fundação do mundo. E nós vemos aqui Deus Pai, Filho e Espírito Santo sonhando em iniciar este projeto. Ele dizendo assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E nós já vemos no versículo 27, irmãos, o sonho de Deus sendo realizado, que aí o escritor já diz assim: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai. Então, dá para nós compreendermos nesse texto, esses dois versículos que nós lemos, irmãos, que o projeto de Deus, Deus determinou que esse projeto seria criar o homem conforme sua imagem e semelhança. Aí nós falamos do caráter de Deus no homem, o homem perfeito como Deus é perfeito. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No 27 ele diz que ele criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Isso está falando da família. Aí Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai. Isso fala da quantidade. A finalidade nisso tudo está no final do texto, que Deus fala que tudo quanto ele fez foi muito bom. Deus se agradou da sua criação. O projeto de Deus estava criado.
Daí para frente seria simplesmente o homem multiplicar com a mesma qualidade de vida, da forma que Deus colocou o homem perfeito no jardim do Éden. Mas nós já sabemos a história, não queremos entrar nesse detalhe, queremos só trazer para vocês, mais uma vez, nos fazendo lembrar mais uma vez desse projeto precioso de Deus. Então Deus sonhou com o projeto e Deus realizou o seu projeto, tá? Deus sonhou e Deus realizou. Então, nós vemos aqui que a partir da nova aliança, no Novo Testamento, o propósito de Deus começou agora a ser centralizado. A essência deste propósito, irmãos, passou a ser uma pessoa. Nós precisamos compreender que o propósito de Deus, desde o princípio, ele nunca mudou. Deus sempre quis ter essa família de muitos filhos, com essa qualidade de vida, com esse caráter perfeito. Apesar de tudo que aconteceu ao longo dos anos, séculos que passaram, Deus não mudou o seu desejo de realizar o seu propósito eterno. E agora, debaixo dessa nova aliança, a essência do propósito eterno de Deus passou a ser uma pessoa, chamada Jesus. Amém? Nós temos aqui também alguns textos, um texto muito conhecido, que é o texto da nossa catequese de Romanos 8, 29, que diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos, nós vemos aqui o mesmo desejo de Deus, de realizar o seu propósito eterno, tendo uma família de muitos filhos, agora na semelhança do seu Filho Jesus, que é a imagem do próprio Deus, com esse mesmo caráter perfeito. Deus quer que nós temos este modelo para a nossa vida agora, como nós cantamos aqui nessa noite. Jesus passou a ser o nosso alvo, o nosso modelo de vida, para nós vivermos como família, e assim glorificarmos a Deus em todas as coisas. Temos também o texto de Efésios 1:3, até o versículo 6 diz assim: o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém, irmãos? Vocês estão compreendendo? O propósito eterno de Deus tem um modelo, tem uma essência chamada Jesus. Você pode falar para o teu irmão: propósito eterno de Deus, existe uma essência, um modelo para a nossa vida, chamada Jesus. Jesus é o nosso alvo. E o texto de Efésios 3:11, ele nos deixa bem claro que este propósito, ele foi estabelecido em Cristo. Diz assim o texto de Efésios 3:11, dizendo: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Você pode ler esse texto para o teu irmão? Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Esse texto, irmãos, que fala de estabelecer, ele traz um sentido, estive vendo no dicionário, um sentido que nós, praticamente assim, todos os domingos nós repetimos, que fala sobre, quando diz aqui que ele estabeleceu, diz que ele tornou firme,
O que é tornar firme? O que é tornar firme? Vamos ver se vocês lembram. Como? Consolidar. Então, o propósito eterno de Deus está consolidado, firmado em Jesus. Diz aqui também, trazer à existência, instituir, determinar, estipular e fixar. Significa que este propósito está consolidado em Cristo. Ele veio a ter a existência através de Cristo, instituído, determinado, estipulado e fixado. No resumo disso tudo, ele está firme, irmãos. O projeto de Deus nunca mudou, jamais vai mudar. Deus continua com esse mesmo projeto no seu coração. Eu quero dizer para vocês que ele vai se consumar na vida da igreja. Amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, fizemos este resumo rápido, e ver com vocês que irmãos, essa vida, esse projeto, esse propósito que Deus criou, seria, na verdade, a vida normal da igreja, tá? A vida normal da igreja que Deus, que o Senhor determinou para que nós vivêssemos, vivermos com base neste propósito. Nós resplandecemos toda essa unidade como família, essa quantidade, esta qualidade, e nós atingimos essa finalidade também, nesse dia a dia que nós vivemos como igreja, como família de Deus. Isso deve exalar na nossa vida, no nosso procedimento, nas nossas atitudes como família, para nós atingirmos a finalidade, porque a igreja, ela está dentro do propósito de Deus. Se nós vivermos este propósito da forma que Deus quer e determinou que nós vivêssemos, irmãos, seria uma consequência a multiplicação de vidas com a mesma qualidade. A qualidade de vida da igreja iria resplandecer no mundo, irmãos. Nós poderíamos alcançar o mundo, porque essa é a vontade de Deus, porque o propósito que Deus estabeleceu em Cristo, a igreja está dentro dele. Todos nós temos essa responsabilidade como igreja. Se nós somos igreja de Cristo, somos filhos de Deus, nós também temos a responsabilidade de deixarmos essa vida resplandecer, brilhar, para nós também ganharmos o mundo. Que esse texto de Efésios, que nós acabamos de ler, de Efésios 3:11, um versículo antes, versículo 10, diz assim, que para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais. Isso significa, irmãos, que a responsabilidade da igreja, fazer conhecida a multiforme graça e sabedoria de Deus, quer dizer, é uma responsabilidade da igreja de fazer conhecida. A igreja deve brilhar esse caráter, essa vida, esse estilo de vida que Deus determinou para nós vivermos. E Deus, quando Ele determinou esse propósito, esse projeto, quando Ele estabeleceu, Ele determinou que esse propósito ele é infalível, e nós também precisamos crer nisso, porque no princípio da igreja, em Atos, nós podemos ver, vamos dar uma olhadinha nesse texto de Atos 2, a partir do 42, a igreja primitiva, ela iniciou dessa forma. A igreja primitiva, ela deu crédito a este propósito, e iniciou de uma forma correta, genuína, mas aos longos dos anos, ela foi perdendo a sua intensidade, ela foi diminuindo a sua beleza, até chegar nos dias de hoje. Não estamos dizendo aqui que a igreja, ou a vida da igreja de Cristo não é linda, irmãos.
Tanto é linda que o mundo, ele enxerga, ele vê que é algo diferente. Mas Deus quer muito mais que isso. Deus quer nos levar a experimentarmos aquilo pelo qual teve um início há cerca de 2000 anos atrás, após Cristo retornar para o Pai. Então vamos ver aqui Atos 2. Atos 2, 42, diz o seguinte: que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É lindo ou não é, irmãos? É lindo ou não é? Amém? Quantos querem essa vida com essa intensidade, irmãos? Nós temos conversado aqui aos domingos sobre aquele texto de Filipenses 3,16, né, que fala que nós devemos andar de acordo com aquilo que nós temos alcançado. E não há dúvida, irmãos, que nós já temos alcançado muitas coisas que Deus tem realizado entre nós, e alguns desafios até, que nós temos perseverado. Mas existem muitas coisas ainda que Deus quer realizar e nos conduzir a essa vida. Interessante aqui é que, quando isso começa a ser trabalhado na vida da igreja, existe alguma certa resistência por parte de alguns de nós, até porque nós não estamos acostumados com isso, né, irmãos? Há algumas pessoas que talvez criticam, ou como nós já ouvimos dizer, que isso aqui é uma utopia, que essa vida aqui é impossível viver. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus, Ele quer nos conduzir, Ele quer nos guiar a vivermos isso, sem tirar nada, irmãos, sem excluir nada disso aqui. Deus não quer retirar nada disso aqui. Essa perseverança na doutrina, isso fala de palavra, isso fala de ensino, até coisas básicas como essa leitura diária que nós temos de 3 capítulos. Por que é que nós incentivamos tanto os irmãos a lerem? Porque é um desafio para nós lermos 3 capítulos. Sabia que existem pastores, irmãos, que nunca leram a Bíblia toda? Sabia disso? Existem pessoas que são conhecidas no Brasil e nunca leram a Bíblia inteira, irmãos. Nunca leram a Bíblia inteira. E esse desafio, esse propósito, ele nos leva e nos incentiva a nós atingirmos e vencermos esse desafio. E eu sei que aqui, entre nós aqui, a maioria já leu a Bíblia toda. Sim ou não? Quantos já leram a Bíblia toda aqui? Glória a Deus. Mais de 50% dos irmãos já leram a Bíblia toda. E cada vez que nós lemos, ela vai se renovando em nós. Então são doutrinas, são ensinos, são estratégias que Deus nos dá para nós atingirmos, cooperarmos com a realização do propósito eterno. Comunhão, partir do pão, orações, são coisas básicas, irmãos. Vivemos no relacionamento,
porque através deste relacionamento é que nós vamos ser trabalhados no caráter. Se nós queremos ser iguais a Jesus, nós precisamos viver juntos. Se você viver isolado, você não vai ter ninguém que venha ser contra a sua atitude, ou então denunciar a sua atitude, que talvez não seja correta. É verdade ou não é? Quando nós estamos aqui, se trancássemos todos nós aqui, para nós vivermos aqui um dia inteiro sozinhos, juntos aqui, com certeza ia acontecer algumas coisinhas que a gente talvez queríamos ser denunciados dos nossos hábitos ou costumes que não são de acordo com aquilo que Deus quer que sejamos. E aí nós íamos ser corrigidos, ou disciplinados, ou conduzidos a viver uma vida correta. Então, se nós nos isolamos, nós não vamos conseguir. Por isso a estratégia das juntas e ligamentos de companheirismo e essas coisas mais, estratégias que Deus vai nos concedendo, para nós cooperarmos com a realização do propósito eterno de Deus. E tudo que coopera com a realização do propósito eterno, Deus se agrada. Porque todas as coisas têm que convergir para lá, irmãos. Nada que venha somente satisfazer a nossa vontade. Então diz aqui, e essa parte aqui revela um grande segredo, que diz que em cada alma havia temor. Esse temor fala de reverência, de respeito às coisas de Deus. Temor também me lembra muito um discernimento de saber que todos os instantes, 24 horas do nosso dia, Deus está presente entre nós, conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e que onde estivessem 2 ou 3 reunidos, no nome dEle, Ele estaria no meio deles. Irmãos, isso é uma realidade aqui. Nós precisamos discernir e nos portarmos com temor, porque Jesus está aqui entre nós. Ele disse, a palavra de Deus, não somos nós que estamos dizendo. Ele viria, estaria entre nós, e Ele habitaria no meio dos louvores do seu povo. Então Deus está aqui, e nós devemos viver essa vida de temor. E muito mais que isso, irmãos, é saber que todos os momentos da nossa vida, na nossa casa, na rua, no trabalho, no colégio, onde quer que nós estejamos, Deus está conosco. E esse é o grande segredo da vida desses irmãos, porque eles tinham essa convicção da presença de Deus contínua com ele. E aí diz aqui que muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Isso me lembra muito o reto ordenamento. As pessoas sendo direcionadas em grupos, em companheirismo, que nós vemos no capítulo 3, uma junta, que é Pedro e João, e o que realizou ali na porta do templo, quando tinha um coxo sentado, o que aconteceu ali, como Deus usou a vida daqueles homens. Então, diz aqui que todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. E aí mexe um pouco mais conosco, porque quando entra nessa parte aqui, que vendiam suas propriedades, bens, distribuíam o produto a todos, à medida que alguém tinha necessidade, irmãos, isso mexe conosco, porque já mexe no nosso bolso. Porque quando nós vemos isso acontecer, e como nós já temos aqui experiência de um passo de fé que Deus tem nos levado a dar em direção a isso, de nós atendermos a necessidade de um irmão que talvez esteja passando por um desafio financeiro na sua vida, sendo cuidado, sendo discipulado e disciplinado por Deus também, nós levantarmos os recursos aqui para entregarmos para o irmão, ainda há algumas murmurações, como nós já é do nosso conhecimento. Então essas coisas mexem conosco, porque quando se trata de evangelho do reino, de propósito eterno de Deus, de sermos iguais a Jesus, isso nos tira do centro da nossa vida. Nós somos obrigados a tirarmos a coroa da nossa cabeça e sairmos do trono para que Jesus sente. Então aí nós começamos
começamos então começa a mexer conosco, a nossa vontade, o nosso sentimento, a nossa emoção, nosso intelecto, e aí nós começamos a murmurar. Diz aqui que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que haviam de ser salvos. Se você for analisar, irmãos, nós estamos falando do propósito eterno de Deus, de sermos o quê? Uma família. Vocês veem família aqui? Nesse texto que nós lemos? Sim ou não? Sim. De muitos filhos. Vocês veem muitos filhos aqui? Semelhantes a Jesus. Você vê aqui, irmãos? Dá para enxergar aqui? Sim ou não? E a glória de Deus sendo manifesta? Deus se agrada. Você acha que Deus se agrada disso aqui? Dessa vida, desse estilo? Sim, irmãos. Sim, Deus se agrada. Deus quer isso para nós. Deus quer que vivamos dessa forma. E o que eu queria compartilhar com vocês, irmãos, é que há um segredo, além desse temor aqui, que nós falamos, há um segredo para nós vivermos essa vida. E é isso que eu queria falar com vocês, compartilhar com vocês, sobre esse segredo que Deus tem para as nossas vidas, para nós vivermos dessa forma. Quantos acham que nós já atingimos isso aqui? Levanta a mão. Quantos acham que nós vivemos dessa forma? Quantos acham que nós não vivemos dessa forma ainda? Levanta a mão. Quantos acham que é possível vivermos dessa forma? Levanta a mão. Amém, irmãos? É possível. Agora, só é possível se haver revelação. Nós precisamos de revelação. O que acontece é que ainda muitos de nós, não recebemos a revelação do que é o propósito eterno de Deus. Perdoa, nós dizemos isso, recebemos essa semana isso no nosso coração e mexeu muito conosco, porque muitos de nós, irmãos, ainda caminhamos, ou dizemos que caminhamos, eu não sei se podemos dizer se nós estamos caminhando, se nós não temos revelação. É muito linda a frase, uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Mas, se não tiver revelação, todo esse conhecimento não tem nenhum valor. Não tem valor para nós, se nós não tivermos revelação. É muito lindo, irmãos, nós vemos as pessoas pulando aqui, cantando. Essas declarações que são ditas aqui, muito fortes, de dizer que nós queremos ser iguais a Jesus, que o nosso alvo é Jesus, que existe uma porta, um caminho e um alvo. Existe uma porta para nós entrarmos, um caminho para seguirmos e um alvo para nós atingirmos, mas não tem revelação, irmãos. Isso não tem valor. Nós vamos continuar da mesma forma. E o que me chamou a atenção é que essas coisas, elas acabaram sendo normais entre nós, no meio da igreja. Aquilo que é anormal para Deus, nós já temos como normal. É normal nós não vivemos em unidade. Por que normal? Porque é o que acontece em muitos casos, irmãos. O que é unidade?
é pensarmos a mesma coisa, é termos um mesmo coração, termos um mesmo alvo, um mesmo propósito, vivermos como família. Mas acontece ainda muitos casos de alguns que não conseguem viver como família. Alguns de nós nos sentimos prejudicados, talvez por nos relacionarmos com certa pessoa que não é do nosso agrado, pessoas que talvez não fazem a minha vontade. Então nós achamos que essa pessoa não serve para viver conosco, porque nós somos muito bons. E essas coisas vão se tornando normais, e nós vamos andando dia após dia, essa nossa vidinha rasa, né, como igreja, com as anormalidades, e nós tendo isso como normal na nossa vida. Discussões, briga, divisão, discórdia, insubmissão, pessoas querendo mudar de grupo porque não gostam do discipulador, pessoas querendo mudar de grupo porque não gostam daquele grupo, mudar de companheiro porque aquele companheiro não dá, é difícil. Será que as coisas não estão em nós, irmãos? Será que nós somos tão perfeitos assim que as pessoas não servem para ficar conosco, para nos relacionar conosco? Deus quer unidade, mas não essa unidade que nós achamos que é normal, de nós acharmos que nós temos que viver isolados, ou que as coisas devem satisfazer o nosso desejo, a nossa vontade, e nós queremos sentar no trono de Deus, na cadeira de Deus, colocar a coroa do rei, e darmos as ordens, porque tem que ser de acordo com a minha vontade, porque se não for como a minha vontade, não serve. E nós, irmãos, recebemos tanto ensino e tanta palavra de Deus, dizendo que essas coisas não agradam a Deus, que Deus não está se agradando, Deus está indignado com essas coisas na nossa vida. E a palavra pode ser dura, irmãos, mas é isso. Não tem outro evangelho que nós possamos falar, ou então nós continuamos com essas anormalidades na nossa vida. Não adianta nós recebemos somente o conhecimento. Nós temos um exemplo de um homem, em João 3, chamado Nicodemos, um homem que era mestre em Israel, principal na sinagoga, com todo o conhecimento das Escrituras, um homem que era respeitado por todo o povo, como um mestre. Ele foi ter com Jesus de noite, porque ele não compreendeu, não tinha revelação. Jesus conversou com ele, e falou sobre a porta do reino de Deus. Olha, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Nicodemos ficou, talvez, pensativo, mas o que é isso? Não nascer de novo? Eu posso, porventura, entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer pela segunda vez? Irmãos, muitos de nós ainda pensamos dessa forma, irmãos. Achamos que esse nascimento, nós podemos achar até que não é dessa forma, nós entrarmos no ventre novamente, mas nós podemos pensar que isso é uma coisa que não faz sentido, não faz efeito. Ele disse que aquele que não nascer de novo, isso fala de se arrepender, porque se ninguém recebe revelação,
se não se arrepender. Sem arrependimento, irmãos, se nós lermos a palavra de Deus, ela não vai fazer efeito na nossa vida. Sem quebrantamento, não vai fazer efeito. Aí Jesus disse a segunda vez: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Isso quer dizer, não pode participar, não pode experimentar. Isso fala de algo sobrenatural, irmãos. Se não nascer da água e não nascer do Espírito, não tem como experimentar. Você vai ler a palavra vai dizer que você é abençoado com toda sorte de bênção espiritual e você vai viver uma vida rasa no reino de Deus. Vai dizer que Deus te deu um novo coração, te deu uma nova mente, te deu um novo espírito, colocou o espírito dele em você e você não vai acreditar nisso, você não vai experimentar isso. Você tem uma posição, nós temos uma posição em Cristo, mas nós talvez nunca experimentamos isso. E nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E talvez nós nunca experimentamos isso. Por isso que nós não chegamos a esse estilo de vida que Deus quer. Porque nós ainda achamos que é difícil, que é impossível. É impossível sim, irmãos. Eu digo para você, é impossível. Nós nunca vamos conseguir se nós não tivermos fé e não crermos na verdade de Deus. Porque nós estamos mais propícios a ouvir a voz do diabo, que fala as mentiras dele, os enganos dele, nós acolhemos no nosso coração, mas as verdades de Deus nós não damos crédito. Nós não retemos a verdade. A nossa mente está bloqueada para nós não termos essa revelação, e Deus quer nos dar revelação. Eu não sei se podemos dizer se nós estamos no caminho, se nós não tivermos revelação. Porque essa revelação, ela fala de algo que vai abrir, vai iluminar e vai nos mostrar. Aí nós vamos conseguir ver o alvo, para nós podermos prosseguir, para nós caminharmos. Então não adianta, irmãos. Tem um texto de 2 Timóteo 3, que eu gostaria de ler com vocês. Segunda Timóteo 3. Versículo 7. Diz assim, irmãos, que aqui ele fala dos últimos dias, né, que sobreviriam tempos difíceis, e ele diz que uma espécie de pessoa que estaria, vamos dizer assim, nesse contexto de igreja, seria esses aqui, pessoas que aprendem sempre, e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E diz aqui o 8, e do modo, porque Janes e Jambres, essa dupla, essa junta, resistiu a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente e réprobos quanto à fé. Reprovados na fé. Uma fé que se perverteu, uma fé negativa. Resistiram à verdade. Resistir à verdade é resistir a Deus, ao próprio Deus. Nós já sabemos tudo, irmãos. Não precisávamos iniciar falando do propósito eterno de Deus, dos versículos, porque nós já somos mestres nisso. Sabemos ou não sabemos? Nós ministramos isso, irmãos. Nós falamos isso, nós sabemos o que é a porta, o que é caminho, o que é alvo, nós já recebemos tudo isso. Nós já passamos pelas apostilas, 1, 2, 3 e outras mais.
Nós já temos muito conhecimento, mas falta prática ainda. Por que falta prática, irmãos? Vamos ver se vocês estão compreendendo. Por que falta prática? Porque falta o quê? Revelação. Fala para o teu irmão, nós precisamos ter revelação. Mais revelação. Quantos querem pedir a Deus revelação nessa noite? Repete comigo, Senhor Jesus, nos concede mais revelação da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. O que é revelação? Eu procurei no dicionário, é uma coisa que nós sabemos o que é, mas detalhadamente uma definição diz assim, que revelação é a declaração de coisa que estava em segredo. Tem um texto de Provérbios, eu não sei qual é, mas ele diz assim, que a glória de Deus, elas estão nas coisas encobertas, e a glória dos homens, ou do rei, está em descobri-la. Então diz aqui que a revelação é a declaração de coisa que estava em segredo. É também conjunto de verdades sobrenaturais, manifestadas por Deus ao homem através da inspiração e iluminação ou pelo ensino comunicado pelos profetas, apóstolos e santos. Essa definição aqui estava no dicionário. Trouxeram isso. Nós sabemos que é um segredo que está guardado para aqueles. Está guardado. Amém, irmãos? O que nós precisamos? Revelação. Você pode dar um sorriso para o teu irmão? Dá um sorriso para ele. Nós precisamos de mais revelação, irmãos. Você sabe por que o Dani manda sorrir? Eu recebi essa revelação. Ele não me falou, mas é porque a coisa é séria. Por isso que ele fala, dá um sorriso. É sério ou não é, irmãos? Falta de unidade, falta de revelação, ela nos leva a viver uma vida cristã anormal, tá? Se nós caminharmos, ou tentarmos caminhar, sem revelação, nós vamos viver uma vida cristã anormal. Para pensar, irmãos. Nós sabemos que tem que ter unidade, quantidade. Analisa comigo aqui. Tem pessoas que vivem anos e anos e não frutificam. É normal? É normal, irmãos, uma pessoa não frutificar? Mas parece que é normal. Perguntar mais uma coisa aqui. É normal um grupo caseiro não viver em unidade? Sim ou não? Mas parece que é. É normal uma pessoa não querer conviver entre os irmãos? Sim ou não? Não é normal, mas parece que é, irmãos. É normal querer mudar de grupo caseiro? Olha a voz da criança. Deus fala pela boca dos pequeninos. Não é normal, irmãos. Não é normal. É normal
eu não perdoar? Mas parece que é, porque às vezes a pessoa passa dias e dias, meses e meses e não perdoa, e se acha que está certo, e aí nós vamos passando e indo embora, assim, então vamos embora assim mesmo, e aí vamos caminhando, agora para onde nós não sabemos, porque se a normalidade não nos leva para o alvo, nós estamos indo para qualquer outro lugar, mas não para o lugar que Deus determinou, que é ser igual a Jesus, porque Jesus, Ele perdoa, Jesus, Ele ama, Jesus era Deus, irmãos, a palavra diz, mas Ele não usurpou ser igual a Deus, Ele se humilhou, Ele humilhou a si mesmo, tomou a forma de servo, se esvaziou de si, Ele tomou a forma de servo, fez ante aos homens, achado em figura humana, Ele foi humilhado até a morte, e não parou aí, morte de cruz, que é a pior morte que existe. Um justo morreu pelos injustos. Às vezes nós reivindicamos os nossos direitos, mas reivindicar o meu direito, irmãos, quando eu preciso ir para a cruz, imagina se Jesus reivindicasse o direito dele e não fosse para a cruz, o que seria de nós? Ele tinha todo o direito, porque ele era justo, ele não pecou, mas nós não temos direito, nós somos pecadores, e nós não recebemos revelação enquanto não há arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, mas arrepender do quê? Da nossa independência de Deus, de querer governar a nossa vida, de querer determinar o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho, sendo que Deus já determinou por mim. Como as pessoas costumam dizer aí que o homem tem livre-arbítrio, é mentira, irmãos, não tem livre-arbítrio. Deus não deu livre-arbítrio para o homem. Deus determinou que o homem não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele não disse para o homem, você tem a opção de comer ou não comer. Não, ele falou, não coma, porque se você comer, certamente você vai morrer. Foi só isso que Deus falou. Então, essa coisa de livre-arbítrio, isso é coisa humana, isso é evangelho humanista, tentando justificar o pecado do homem, e colocar Deus como fosse o errado. Se nós olharmos dessa forma, Deus é cúmplice do pecado, mas Deus não é. Deus determinou o que nós devemos fazer, e hoje não é diferente. Ele disse que nós devemos viver assim, esse é o modelo, viver a vida de Cristo, sermos iguais a Jesus. Nós não temos opção, irmãos. O evangelho, se você quer ser discípulo, se você quer viver o reino de Deus, você precisa viver essa vida, não tem outro caminho, não existe um outro alvo em que você possa seguir e que possa alcançar a sua salvação, a não ser em Cristo. Cristo é o modelo para nós, por isso Deus estabeleceu o seu eterno propósito em Cristo Jesus, não tem outra pessoa, não são homens, não são pessoas, mas é Jesus, é igual a Jesus. E quando nós falamos de Jesus, nós podemos dizer que nós falamos de qualidade. Essa falta de qualidade é não ter a vida de Cristo, não ter o caráter de Cristo em nós. E não, nem só isso, irmãos, mas fala também do carisma de Cristo, porque nós não podemos ser pessoas fracas na fé. E parece que isso se tornou uma coisa normal entre nós, pessoas fracas na fé, pessoas que são inconstantes na caminhada, e parece que é normal, irmãos. Nós não podemos nos conformar com isso, isso tem que ser retirado do nosso meio. Nós precisamos tomar uma posição na nossa vida, clamarmos a Deus para que Ele abra as portas da revelação para nós, como nós clamamos hoje, pedir que Deus nos revele, nos traga mais revelação, enchemos da palavra. Por que nós não lemos a palavra, irmãos?
e se torna uma coisa normal não ler a palavra de Deus. Se pela palavra nós adquirimos fé, adquirimos vida, e nós somos libertos por ela, e nós não queremos ler a palavra, nós priorizamos muitas outras coisas que são dos nossos interesses, mas o interesse de Deus nós não buscamos, e nós achamos que é muito radical para a nossa vida. Essa radicalidade, irmãos, presta atenção aqui, toda essa radicalidade do Evangelho é para o teu bem e é para o meu bem. É isso mesmo. Deus estabeleceu isso, estabeleceu esse padrão para nós, que é Cristo, e essa morte de cruz para nós, porque Ele quer o nosso bem, porque se nós não vivermos assim, nós vamos morrer, e essa morte é uma morte eterna, irmãos. Deus só quer simplesmente nos trazer para perto. E olha, que é denunciado que nós não temos revelação, é que existem muitas pessoas que ficam dispersas. Quer ver ser denunciado? Onde está a tua mente agora? Está viajando? Você precisa ter revelação. Porque às vezes nós olhamos, mas nossa mente está a quilômetros daqui. Deus quer que nós sejamos centrados em Cristo. Aí ele diz aqui que os homens aprendem sempre, não pode chegar ao conhecimento da verdade, porque eles resistem à verdade. Eles veem a verdade, sabem que aquilo é verdade, mas não retém, não tem como reter, porque o entendimento já está cauterizado. E é isso, irmãos. Ter revelação é crer naquilo que Deus já realizou. E como nós falamos em Ezequiel 36, 25, Deus nos diz que Ele nos deu esse novo coração. Ele diz assim, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentro de vós meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Isso é verdade ou mentira, irmãos? É verdade. Se você crê, você precisa ter isso aqui. Um novo coração, um novo espírito, coração de carne, Espírito de Deus habitando em mim, eu sou vitorioso. Acabou a inconstância, acabou a murmuração, irmãos, mas precisa ter revelação. Se não receber revelação, como Jesus está declarando ali no Evangelho, aliás, João declara no Evangelho, João 1,12, que todo quanto receberam deu poder de ser feito filho de Deus. Você sabia que essas palavras duras, de nós sermos iguais a Jesus e termos uma vida como essa igreja primitiva, sabia que ofende muitas pessoas, irmãos? Tem muitas pessoas que se sentem ofendidas quando veem isso. Se sentem ofendidas. Sabe por quê? Porque está escrito que as coisas de Deus são loucura para o mundo, para aqueles que se perdem, mas para os que são salvos é poder de Deus. Isso quer dizer que isso, ele faz efeito, isso daqui, ele dá certo. Deus quer nos levar a isso. Quantos querem ter revelação aqui? Amém, irmãos? Olha, só para nós concluirmos, eu estava lendo a nossa leitura diária, e eu deparei com um livro de Ageu,
Quantos estão em dia aqui com a leitura? Nós estamos em Zacarias, né? Ageu, que nós lemos, foi ontem. Ontem nós lemos Ageu. Irmãos, Deus falou muito comigo sobre essa revelação. Esse profeta Ageu, tido como pequeno profeta, ele profetizou nos dias de Esdras e Neemias, naquela época que o povo saiu da Babilônia, do cativeiro da Babilônia, e retornou para Jerusalém para reconstruir o muro e também o templo. Aí Deus traz uma exortação para o povo, dizendo assim: vocês dizem que não é o tempo de edificar a casa de Deus? Porque o povo, ali naquela época, eles estavam preocupados apenas, irmãos, em edificar as suas casas, e de adornar suas casas com todo tipo de enfeite, e ouro e prata, fazer uma casa luxuosa para que eles vivessem, mas diziam, mas ainda não é o tempo de construir a casa de Deus, de edificar a casa de Deus. Agora eu pergunto para vocês, quem é a casa de Deus? É esse salão aqui? É. Onde está a casa de Deus? Somos nós. Você acha que é tempo de edificar a casa de Deus ou não? Quando nós não pensamos assim, aliás, quando nós somos denunciados, que nós pensamos como esse povo aqui, que pensava que não era tempo, são pessoas que buscavam só os seus próprios interesses. Pessoas que estavam preocupadas em si mesmo, nas suas coisas, nos seus afazeres, nas suas ocupações, dizendo, mas ainda não é tempo. Eu me lembrei da palavra que o Dani trouxe domingo passado, sobre a parábola das 10 virgens, sobre os últimos dias, e 2 Pedro, se não me engano, 2, ele traz uma declaração, dizendo assim, que os homens, esses homens corruptos, homens que fazem negócios com a palavra de Deus, ele dizia assim, onde está a promessa da sua vinda? As coisas ainda permanecem da mesma forma. Cadê a vinda do Senhor? São escarnecedores. E esse povo que pensava que não era tempo de edificar a casa de Deus, eles estavam preocupados somente com as suas coisas, os seus interesses, deixavam os interesses de Deus a segundo plano. E Deus despertou o espírito do profeta, o espírito do sacerdote, do governador, e também o espírito do povo. E o povo decidiu e foi impulsionado por Deus a retomar a construção do templo, a se santificar. Como é que nós vamos construir o templo de Deus? Vivendo em santidade, irmãos, arrependendo dos nossos pecados, deixando os nossos interesses a segundo plano, e assim nós receberemos a revelação que nós tanto pedimos a Deus. Deus quer dar revelação à igreja nesses últimos dias. Não dá para viver mais com as anormalidades. Eu quero dizer para vocês, você tem olhos para ver, ouvidos para ouvir. Essas coisas que nós comentamos aqui, sobre essas anormalidades, que parece que são normais no meio da igreja, para observar. Busca Deus e para observar. E eu quero te incentivar, se você tem revelação, nós gastarmos tempo de oração para que essa revelação chegue no coração de todo o povo. Amém, irmãos? Quantos querem essa revelação? Mais uma vez, vamos nos colocar de pé. Gostaria de chamar o Sandro. Eu queria que você orasse. Vamos ter um tempinho de oração, colocar diante de Deus
Vamos orar por revelação, irmãos. Se você pedir, com certeza Deus vai conceder a você. Queria ter esse tempo com vocês de oração, de nós orarmos. Orem uns pelos outros. Pode ser de 3, de 2, de 4 irmãos, mas vamos orar e profetizar na vida de cada um essa revelação, para que a vontade de Deus se cumpra em cada um de nós. Que o propósito eterno não seja somente uma frase ou uma palavra que nós já temos decorado na nossa mente. Ore, irmão, orem uns pelos outros. Peça revelação a Deus. Livra-nos, Senhor, dessas anormalidades, na qual o Senhor tem nos revelado, a qual o Senhor tem colocado em nosso coração nessa noite, Senhor. Teu povo nessa noite clama a Ti, Senhor. Os Teus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir, nem o Teu braço está encolhido para que não possa ser estendido ao Teu povo, Senhor. Clamamos a Ti nessa noite. Tu mesmo disseste: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, para que Tu nos livre de toda a anormalidade, Senhor, nas nossas vidas, de todo o conformismo, Senhor. Ó Deus, de toda a intenção do diabo de querer semear em nossos corações, ó Deus, coisas enganosas, fazendo com que nós venhamos a acreditar em coisas que não são verdade, Senhor. Ó Deus, nós pedimos a Ti que Tu descubra, Senhor, com a Tua proteção, nos livra, Senhor, livra Teu povo, Senhor, livra aqueles que estão clamando nesta noite com um coração sincero, ó Deus, com um coração arrependido. Ó Senhor, visita cada um nessa noite, toca no Teu povo, Senhor, toca nos Teus filhos. Ó Senhor, vai removendo dos seus corações o engano, vai removendo, Senhor, aquilo que foi semeado pelo diabo, que foi acolhido e que muitas vezes tem tornado uma fortaleza na vida dos nossos irmãos, impedindo de conhecer a Ti, de conhecer a verdade, Senhor. Tu disseste que se nós conhecêssemos a verdade nos libertaria. Tu és a verdade, Tu tens Te revelado a nós, Senhor. Ó Deus, temos meditado na Tua palavra, tem aberto os olhos do nosso entendimento nesta noite para nós compreendermos, mas a nossa oração, Senhor, é que o diabo, ó Deus, não venha arrebatar a boa semente, não venha retirar, Senhor, aquilo que tens colocado de genuíno em nosso coração. Guarda o Teu povo, Senhor, guarda os nossos corações, guarda os nossos sentimentos. Ó Deus, toma o governo das nossas vidas, Senhor. A nossa alma, a qual está comprometida pelo pecado, Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite que Tu venhas governar. Governa, Senhor, a nossa vontade, governa, Senhor, o nosso intelecto, a nossa mente, Senhor, governa os nossos corações. Toma o Teu lugar, como temos cantado nessa noite. Ó Deus, preparamos para Ti um lugar todo especial em nossas vidas. De todo o nosso coração nós clamamos a Ti, Senhor. Concede-nos revelação. Ó Deus, o que significa, Senhor, para nós essa tão grandiosa promessa, Senhor, essa tão grandiosa revelação do Teu propósito eterno, como Tu tens estabelecido, ó Deus, o Teu grande amor por nós, que nós não conseguimos compreender, como alguém tão perfeito,
como alguém tão precioso, Senhor, como temos cantado nessa noite. Senhor, se preocupa conosco, que somos tão pequeninos, tão insignificantes. Deus, muitas vezes desobedientes. Senhor, pedimos perdão a Ti nessa noite, perdoa os nossos pecados, Senhor. Sara, Senhor, as nossas vidas, cura. Deus, como o Dani tem orado nessa noite, o pecado é a maior doença que existe no meio da igreja. Senhor, nós pedimos que o Senhor estenda as Tuas mãos para curar nossas vidas. Cura, Senhor, de todo pecado. Deus, de toda insubmissão. Senhor, de toda rebelião. Senhor, de todo governo independente. Pai, nós pedimos que o Senhor visita os nossos corações, Senhor, e concede mais revelação. Encha-nos do Teu Espírito, encha-nos da Tua graça, Senhor. Deus, cura as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Derrama sobre a Tua igreja mais revelação, Senhor. Revela a cada um, Senhor, Deus, a grandeza do Teu propósito, Senhor, aquilo que Tu tens determinado antes da fundação do mundo, que Tu estabeleceste para nós que cremos em Ti, Senhor. Deus, nós queremos nos apegar mais à Tua verdade, crer em Ti, Senhor, somente em Ti, porque Tu estás certo quando diz, Deus, que se nós comermos do fruto do conhecimento, do bem e do mal, nós iremos morrer, Senhor. Tu estás certo, Pai. O diabo tenta nos enganar, mas nós queremos nos apegar à Tua verdade, Senhor. A verdade é que nós somos em Ti mais do que vencedores. Tu tens nos dado vitória contra o pecado, Deus, contra a morte, contra o diabo, Senhor. Nós agora não somos mais derrotados, nós somos vitoriosos. Tua palavra diz que em Ti nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Deus, por isso nós podemos dizer que é uma realidade, nós podemos viver essa vida plena no Senhor, da forma como o Senhor determinou, uma vida de unidade, como família, Deus, como filhos de Deus, deixando brilhar a vida de Cristo, um novo caráter, novas atitudes, Senhor. Nós vamos perdoar mais, Deus, nós vamos amar mais os nossos irmãos, Senhor. Deus, profetizo isso na vida dos meus irmãos, mais amor, Deus, mais conhecimento do Senhor. Deus, profetizo mais perdão, Senhor. Profetizo mais unidade, profetizo, Senhor, Deus, mais alianças firmadas uns com os outros, mais companheirismo, Deus, mais cuidado uns dos outros. Profetizo, Senhor, Deus, a vida de Cristo nos meus irmãos nessa noite, Senhor. Deus, o Senhor sendo glorificado através das nossas atitudes, através das nossas vidas. É uma verdade o que Tu disseste, Senhor. Nós temos sim um novo coração. Deus, meus irmãos têm recebido um novo coração, Senhor. Eles têm recebido uma mente renovada, eles têm recebido um espírito novo, eles têm recebido o Teu Espírito para habitar neles, Senhor. E através deste poder, desse Espírito da verdade que nos conduz na verdade, nós vamos prosseguir em Te conhecer, Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos prosseguir firme para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqueles que creem nessa palavra, aplaudam o Senhor e glorificam o nome do Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. Esses aplausos são para Ti, Jesus. Tu és merecedor. Nós cremos que é possível, Senhor. Nos apropriamos dessa vida pela fé.